Vamos começar, então, pela dimensão emocional. Vocês que frequentaram todas as aulas desde que este curso começou, têm notado alguma ordem na qual estudamos as dimensões do bem-estar? Começa com Deus, a parte espiritual, e então, abaixo disto, Deus nos deixa a controlar as coisas. Então, a parte intelectual, abaixo disto, né? E então, a gente vê espiritual, intelectual, o físico, depois o emocional, ocupacional, a parte social e o meio ambiente. Então, essas 7. Primeiro a parte espiritual, depois intelectual, e então a parte física, emocional, ocupacional, social e meio ambiente. Então, abaixo de Deus, Ele nos entregou o controle de toda a nossa vida, até da dimensão espiritual. Ele que começa, e então Ele nos dá o livre-arbítrio para escolher como conduzir as nossas vidas. Ele começa, dá o poder, Ele nos ensina o que é melhor, diz faça isto, não faça aquilo, e então nos deixa aberto, né, para decidir por nós se nós vamos ou não seguir aquilo que Ele nos ensina. E as suas emoções? Você tem conduzido bem? Porque Ele nos deu esse livre-arbítrio, Ele nos deu a capacidade de conduzir a nossa vida inteira. Agora vamos assistir aqui um filme muito interessante. Talvez alguns de vocês já ouviram falar do Cícero, lá de Brasília, mas então vamos assistir. Eu tinha dois caminhos muito claros. Ou eu ia pelo caminho do mal, das drogas e da fome, ou eu seguiria me esforçando. E eu decidi me esforçar. Os dados são do IBGE. No Brasil, cerca de 228 mil toneladas de lixo são produzidas por dia. Aquele guardanapo inofensivo, aquela casca de laranja que cada um de nós joga no lixo, formam essas montanhas. E o que você vê além de detritos, de descartes? O que você consegue enxergar aí? Um monte de nada em decomposição? Mas onde você vê lixo, Cícero viu oportunidade e enxergou até esperança. O lixo tem um valor muito importante, porque aquilo que as pessoas desprezam é aquilo que pode ter uma importância maior para outras pessoas. Uma importância tão grande a ponto de dar subsistência. Se eu não viesse para o lixo procurar os alimentos que eu levava para casa para comer, eu não sobreviveria. A princípio, o meu objetivo maior era sobreviver. Eu precisava sobreviver. E não tinha como sobreviver com fome. Ninguém sobrevive com fome. Qual a mais remota lembrança que você tem de ter que ir para o lixo? Eu tenho a lembrança de eu estar com muita fome
e minha mãe dizer que a gente tinha que arrumar comida de alguma forma porque ela não tinha de onde tirar a comida. E aí que você decidiu ver Sim. se encontrava no lixo. Sim, a princípio uma vizinha convidou a gente para ir, que ela informou que tinha um supermercado e uma feira que depositava alimentos no lixo, alimentos já passados, mas que poderiam ser utilizados para comer, ser reaproveitados para comer. E a gente, naquela situação de penúria mesmo, de não ter o que comer, decidiu descer para o lixão para procurar alimentos. Quantos anos da sua vida você teve que se alimentar do resto de outras pessoas? Desde pequeno até a idade adulta, adolescência e idade adulta. Eu não sei precisar, mas quase sempre eu tive que me alimentar assim. Quais eram os pontos que você percorria para conseguir alimento? Eu percorria a Feira Permanente de Brasília, que era onde eu pegava os alimentos no lixo, e uma rede de supermercados que já está falida, que eu também pegava lá na lixeira. Sempre na lixeira desses lugares onde eram depositados alimentos. Como essas aqui? Como essa daqui, por exemplo. Era essa daqui, inclusive, era um dos lugares onde eu vi. Como é que é olhar para ela hoje? Acaba me trazendo lembranças de um passado de extremo sofrimento, de extrema penúria. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muita gratidão, porque foi daqui de onde eu tirava o alimento, de onde eu tirava a minha subsistência. Um belo dia você encontrou livros. Sim. No lixo também. Sim. Como é que estavam esses livros? Como é que estava o estado deles? Esses livros estavam meio sujos pelo chorume e pelos restos de alimento. Mas eu comecei a ver algumas figuras bonitas nesses livros. E comecei a... O que era, você lembra? Era um livro de história e outro de biologia. E aquela velha caixa que Cícero enchia de alimentos recolhidos no lixo ficava mais pesada. Agora também com livros. Esse foi o meu primeiro livro que eu encontrei. Esse aqui foi o primeiro O livro? livro que eu encontrei. História moderna e contemporânea, ó. Sem capa, né? Sim. Tudo. E cada vez mais Cícero devorava a comida e os livros, ambos da mesma origem, o precioso lixo. Como é que é o negócio? Ele vinha com os livros da rua? Lá de baixo, numa caixa de papelão, tudo molhado. Tudo molhado. Ele botava pra secar. Esse aqui era um deles, Isso né? aí é um. Botava para secar o livro Botava tudinho. e depois ficava lendo Depois ele lia um por um. de cabo a rabo. Cada rabo ele lia. Eu comecei a ler esses livros, comecei a descobrir um mundo novo ali. Um mundo além do que estava no lixo. Um mundo além do que estava na minha visão. Você tinha fome de comida, fome de viver, fome de saber. Você tinha essas fomes todas, né? Todas essas fomes. Eu consegui suprir tudo isso através de um esforço pessoal meu. E aí ele disse, mãe, eu vou estudar. Chamado Rossini, que ele me ensinou muito sobre música, né? E eu acabei vendo, ele admirava um outro cara chamado Beethoven, que era surdo. E nesses livros do lixo eu vi que esse cara fez a nona sinfonia já surdo, Beethoven. Então, se Beethoven surdo fez o que fez, por que eu que só tinha fome na barriga não poderia fazer? Só tinha que sobreviver. Do lixo você tirou o seu alimento e a força para acreditar em algo maior. Aí eu passei a sonhar num futuro melhor, num futuro onde talvez eu pudesse conhecer de maneira real o que estava nos livros. Como é que era para você conviver com o sonho de um lado e abrir os olhos e ver essa realidade? Era algo muito triste, porque isso de certa forma me era negado. Eu não tinha condições de conhecer aquilo que estava nos livros de maneira palpável.
é Cícero Pereira Batista, eu sou médico clínico geral generalista. Me formei no dia 6 de junho de 2014 e tenho por objetivo exercer uma medicina humana, solidária e comprometida com o bem-estar biopsicossocial do meu paciente. Se você tem perseverança e fé nas suas capacidades, você pode sim chegar em frente e chegar além. Eu fico emocionado, bem emocionado, ao ver alguém como Dr. Cícero, que começou com nada, de 21 irmãos, tendo que ir até o lixão todo dia só para sobreviver. E então, procurando sempre aquilo que era melhor. Não ficou pensando, coitado de mim, né? Não ficou lá embaixo somente pensando onde ele estava. Estava olhando, procurando, aberto. Então, essa história emocionante para mim. O que você acha que a mãe dele passou? 21 filhos. Classe baixíssima, né? Não tinha nada. O que você acha que ela pensou? O que ela sentiu? Todo dia, sem condições de ajudar os filhos. Até que falou. O que ela fez? Ela foi para o álcool. Ela se entregou. O que eu posso fazer? E quantas pessoas que hoje estão, né, nas pegadas dela, né? Andando onde ela já andou, andando onde ele andou, mas não tem aquela visão. Estamos aqui para aprender que nós temos controle. E fazendo parte da igreja, fazendo parte da sociedade, onde nós podemos ajudar e ser ajudados, vamos para frente. Vamos controlar as emoções abaixo de Deus. O que vai acontecer na sua vida é o que você deixa e manda acontecer. Você está em controle. Ele lhe deu essa responsabilidade de estar em controle. Aonde você vai? Aonde vai? Não importa onde você está. Não importa as suas condições neste momento. Olha, 1 ano atrás eu tive dificuldades. No dia 4 agora vai marcar 1 ano que eu fiz a cirurgia, onde eu fiquei, paralisado, como todo mundo aqui já sabe. Mas antes disso, já estava com tanta dor que não podia fazer nada. Não quis ficar lá, mas não fiquei choramingando, fiquei procurando ajuda. Hoje, com a ajuda de Dr. Manuel,
Dr. João Paulo, e várias outras pessoas me incentivando, eu incentivando, fazendo parte de um grupão lá na clínica, aqui na igreja, na sociedade, né, no Facebook, porque lá também eu estava incentivando todo mundo. Vamos lá, gente, vamos. Deitado lá na cama, não podia andar, não podia fazer quase nada. No dia, lá em novembro, algum dia em novembro, Luana estava viajando para fora. Eu e Brian lá na casa, e eu levantei um dia e andei até o outro lado da sala. Ô Brian, o que eu falei? Você se lembra? Se não me engano, as palavras quase exatas, o que ele falou tá certo, né? Mas eu falei para ele uma coisa assim: ô Brian, você não sabe quão libertador é andar de um lado da sala para outra, né? Podendo andar um pouco, eu fiquei emocionado, né? As coisas nos emocionam. Agora, o que quer dizer toda a vida? Tudo que nós manipulamos, né? A dimensão espiritual também manipulamos. A dimensão intelectual, como Cícero pegou os livros no lixo, né? Ele controlou. Também a dimensão emocional, a dimensão física, a dimensão social, a dimensão ocupacional e a dimensão do meio ambiente, você e eu controlamos. Agora, o cérebro é feito tão intricamente que cada parte dele controla alguma coisa ou coisas específicas no corpo. Olha aqui. Dá para ler aquela parte cercada aí de azul? O lobo frontal, né? Quase toda a parte da frente do cérebro é o lobo frontal, que controla o quê? O pensamento e as emoções. O que isso diz para você? Essa parte aqui, né? Bem, a metade do cérebro, a parte de frente controla os pensamentos e as emoções. Alguém está reconhecendo o que eu reconheço aqui? Os dois, pensamentos e emoções, são controlados pela mesma parte do cérebro. E são tão interligados, né? Os pensamentos e as emoções são extremamente interligados. Um vai afetar muito o outro. Então, o que eu penso vai afetar as emoções. Então, quando o Cícero estava lá, no lixão, procurando comida, achando comida, comendo, ajudou. Mas então, como ele falou, eu tinha outras necessidades também. Tinha outras fomes, como, né, de conhecimento. Então ele foi procurando, ficou encorajado, ele ficou com as emoções mais para cima. Quando ele achou o livro, começou a ler o livro, começou a pesquisar. E então, as atitudes dele encorajaram as pessoas lá na escola e na igreja, que ajudou ele a entrar na escola pública. Começou a estudar.
Então, os pensamentos e as emoções são extremamente interligados. Então, vamos pensar juntos daqui a pouco sobre isto, mas então vamos ir adiante aqui agora. O cérebro é o computador mais complexo que existe. A mesma região do cérebro que controla os pensamentos, controla também as emoções, tem muito a ver um com o outro. Quando qualquer uma das dimensões do nosso bem-estar precisa ser alterada, seja a parte intelectual, física, emocional, social, ocupacional, meio ambiente ou até mesmo espiritual, podemos acionar o cérebro para comandar aquela dimensão. Agradeça e use qualquer coisa que for necessária para vencer. Não importa o que é, use para vencer, para ajudar você e para ajudar os outros. Em vez de ter vergonha de usar o que precisa, como andador, muleta, bengala, óculos, colete, fralda, a ajuda dos outros, uma vaga, caixa de deficientes, etc. Dê graças a Deus que está disponível para seu uso. Mas se você não precisa, seja compreensível e não ocupe desnecessariamente. No início, foi um pouco difícil para eu aceitar ajuda com tudo. Especialmente quando eu entrei lá no chuveiro para tomar banho, fui despido, porque eu não tinha condições de fazer as coisas. Então, enfermeiro e enfermeira chegou lá e, na minha vida, cada um teve a sua oportunidade de entrar sozinho no banheiro para fazer essas coisas. Então, o Brian nunca me viu nu até aquela ocasião, Então, imagine como eu senti, Não é fácil, não. Mexe com as emoções, Mas, em vez de ter vergonha, direcione os seus pensamentos. Direcione as suas emoções. Eu preciso de banho, Eu não posso fazer. Eu preciso de ajuda. Vamos lá. Então, eu diria pouco tempo, eu consegui ser lavado por outro, Mas dou graças a Deus pelo andador, que eu tive dificuldades, eu caí algumas vezes, 2 vezes que eu me lembro dentro do hospital que eu caí usando o andador. Sabe aquele negócio que tem 4 pés, que te sustenta bem. Foi difícil, mas, E a muleta, Bengala. Tem alguns que não querem, recusam usar óculos. Ah, não, óculos, não. Então, eu estava outro dia na loja onde eu comprei meu óculos e tinha uma moça lá que o rapaz falou para ela: olha, leia para mim a placa aqui fora. Ela não podia. Leia lá do outro lado da rua. Ela não podia. E ele disse: olhe, nas suas condições, 4 meses atrás, você podia ler. Você não tem usado os seus óculos. Ele disse: não. Ela tinha vergonha de usar óculos. Deixou para trás. Devemos dar graças a Deus, As minhas condições vão mudar.
As suas vão mudar. Vamos precisar de coisas diferentes. Vamos dar graças a Deus, né? E já usei fralda, porque eu não tinha condições de controlar, né? Mas graças a Deus que Ele está me ajudando a melhorar com isso. E a ajuda dos outros, né? Vagas ou caixas, né? Para deficientes. Eu usei ontem, né? Cheguei lá numa loja e eu perguntei para o rapaz, tem uma vaga para deficiente aí? Ele disse sim, lá na frente, em frente da porta. Então ele desocupou a vaga e pediu para eu colocar lá. Porque eu ainda não tenho condições de andar muito de uma vez. Consigo andar, não fico caindo por aí, graças a Deus, mas as minhas condições ainda não dão para aquilo. Aceito isso. Só que não vou ficar onde estou. Com a ajuda de Deus, vou para frente. Eu vou controlar meu corpo. Eu vou controlar os meus pensamentos. Vou controlar as minhas emoções e vou para lá. Deus abençoando, né? Daqui a alguns meses, vou ser normal de novo, se isso é possível, né? Mas também, por favor, entenda que tem gente que precisa dessas coisas. Seja compreensível, ajude, não ocupe aqueles lugares. Eu cheguei alguns meses atrás, enquanto a Luana estava viajando, lá em outubro, quando eu estava com dificuldades de andar, cheguei lá no supermercado, tive que fazer umas compras, então eu fiz as compras segurando no carrinho, cheguei lá e então pedi ajuda para colocar caixa de leite no carrinho. Gente, tem muitas pessoas boas neste mundo. É só pedir e vai fazer. E muita gente abre a porta quando vê que estou andando com muleta. Quando estava com andador, as pessoas ajudam. Devemos ser exemplos nessas coisas. Mas devemos usar essa parte do cérebro muito bem. Para controlar os nossos pensamentos, nossas emoções e vamos para frente. Ser negativo, ter a atitude de ser vencido por seu problema, reclamar, se entregar, é igual a ser derrotado. Deus não quer isto para você. Ele quer que você seja vitorioso, mas sempre segundo a vontade dele, que é sempre melhor. Eu descobri isso, essas são minhas palavras. Eu descobri isso durante este último ano. Não adianta reclamar, só vai piorar, porque reclamar é falar, ou até reclamando para si mesmo, choramingando, só vai causar o pensamento a ser negativo. Quando o pensamento está negativo, o que ocupa aquela mesma sala? As emoções. Então vamos ficar para baixo, vamos ser negativos, vamos causar todo o ambiente onde estamos a ser negativo. A não ser que os outros realmente resolvam. Não, eu não vou ser. Eu vou ser positivo, vou para frente. Então, não devemos ser negativos. Se a vida te der limão, faça limonada, né? Então, coisa gostosa, coisa boa para a saúde, né? Então, como aquele ratinho, acho que foi na semana passada, retrasada, né? O que ele fez? Né? Ele estava lá comendo. Então, chegou, né, um negócio que prendeu ele, e ele ficou lá um pouco, e quando ele, né, voltou à consciência, começou a tonto, e saiu de lá. E podemos fazer isso, né? Tem muitas pessoas que são grandes exemplos disso.
é imprescindível que sejamos gratos, dispostos, positivos, de bom humor, para poder ser, para estar bem. Precisamos mesmo, é imprescindível. Sem isso, não vamos ser positivos, de bom humor, sem o grande desejo. Podemos controlar o cérebro. Ele funciona tanto voluntária quanto involuntariamente. Então, às vezes, a gente nem pensa numa coisa e começamos a estar para baixo. Então, é uma coisa que alguma coisa acontece. E então, com esse acontecimento em nossa vida, começamos a ser mais negativos, Agora, isso inclui as emoções. Podemos deixar que elas se levem ou podemos conduzi-las. Nós temos essa escolha. Podemos escolher. Eu reconheço que tem certas coisas que levam a pessoa a estar para baixo. Tem certas, especialmente para as mulheres, os hormônios muitas vezes ficam desequilibrados. Certas partes do mês, é difícil. Eu já convivi com mulheres a minha vida toda. A primeira que eu conheci foi minha mãe, E então minhas irmãs. Depois a minha namorada, que hoje, já temos 36 anos juntos, E não é fácil, gente. Então, as emoções, eu não estou dizendo que é fácil controlar. Estou dizendo que é possível a gente controlar se nós tomarmos as atitudes corretas. Vamos formar 4 grupos aqui. Eu acho que com o grupo hoje nós, talvez 2 grupos homogêneos entre nós. Vamos fazer círculos aqui. Você sabe o que é um grupo homogêneo? Pessoas como você. Então, você que é macho, num grupo. Você que é fêmea, em outro. Então, vamos formar grupo de homens, grupo de mulheres, e vamos conversar sobre isto. E as pranchetas, ok? Então, vamos pensar juntos. E vamos escrever, escolha alguém no seu grupo para escrever. Alguém que tem dom para isso, O que afeta as emoções? O que causa as emoções a ir para cima, ir para baixo, ser fáceis, difíceis. E então, do que podemos fazer para controlá-las? O que eu posso fazer para controlar as minhas emoções que vêm, digamos, contra mim? É interessante, o pessoal da igreja que conhece Lucas Gates, o pai dele falou uma vez, olha, o Lucas é assim, se você falasse para ele, Lucas, seu avô morreu, que pena, e ele te deixou $1 milhão, que bom, fica a mesma coisa, muito estável, quase não vai para cima, para baixo. Oi? Mas para ele, Mas nem todo mundo pode ser um Lucas Gates, Então, vamos formar esses grupos agora, vamos fazer um círculo, de cada lado aqui. Eu sugiro que a gente pegue as cadeiras aqui,
os homens desse lado aqui, as mulheres deste lado aqui, vamos formar 2 círculos para conversar sobre essas coisas. Realmente, tem muitas formas de controlar as emoções. E quando eu estava passando por tanta dificuldade, lá no início especialmente, então comecei a reconhecer como era bom. E hoje eu penso como é bom passar por aquilo que estou passando. Estou agradecendo a Deus por meu problema. Então, isso me ajuda a erguer a cabeça, ir para frente, né? E então, porque estamos tendo esta oportunidade aqui hoje à noite, por causa de meu problema, e o João me incentivando, né, a ajudar outras pessoas, né, a ter uma atitude positiva e melhorar mais rápido. Né? Então, eu estou dando graças a Deus por isso. Né? Então, eu agradeço cada um de vocês por estar aqui, por participar, porque como agora, né, essa participação de todos vocês está nos ajudando a melhorar as nossas emoções. Quero agradecer.